O início sempre é algo que o pessoal dá um gás muito grande, né? Então eu estava muito animado, estudava bastante, tudo. E logo no início, como eu já disse, já saiu a autorização, então não deu muito tempo de assim de perder o gás para teve que aumentar. Então assim, até, vamos dizer assim, até o lançamento do edital, eu sempre estudei muito assim. Eu ainda tive uma coisa boa Era assim bom que eu aluno? era bom aluno, sim, e Certo. eu trabalhava em home office. Então, assim, apesar de ainda ter a carga horária das 8 horas, 8 horas e 48 por dia, é algo mais fácil, porque eu posso acordar, estudar, e em 5 minutos eu já troco do meu ambiente de estudo para o meu ambiente de trabalho. Agora, se eu for ter que me deslocar para um local que eu demoro, enfim, 20 minutos, 30 minutos, mais o tempo de eu me arrumar em casa para ir, então é algo que demanda um certo tempo. Então, isso me auxiliou bastante, essa parte do home office. Então, eu estudava pela manhã, estudava também pela noite e durante o almoço, nos tempos que davam. Então, eu sempre estudei Uhum. bastante. Finais de Uhum. semana eram muito intensos, assim, 10, que a gente, o concurseiro fala de horas líquidas, né? Que eu sempre também fui muito metódico nisso, em cronometrar Explica muito a bem o meu diferença tempo. entre hora bruta e hora líquida para o pessoal. Certo, certo. Basicamente, você tem que, se você quer ser um concurseiro de alto nível, vamos dizer assim, você tem que utilizar um cronômetro nos seus estudos para medir quanto tempo você realmente está estudando. Por quê? Às vezes o concurseiro fala, olha, acordei 6 horas da manhã e vou estudar até 6 horas da tarde, então eu estudei 12 horas. Mas assim, você não contou sua hora de almoço, você não contou a hora que você foi no banheiro, a hora que você pegou o celular e deu aquela mexidinha de 5 minutos agora, 10 minutos depois. Então, horas líquidas eu sempre fui muito metódico. A partir do momento que eu comecei a estudar, liga o cronômetro. Ligou. Ah, eu Perfeito. fui pro banheiro. Pausa o cronômetro, vai no banheiro e volta. Ah, eu tenho que ver alguma coisa no celular. Pausa o cronômetro, depois continua. Então, isso que é a diferença de horas líquidas. E às vezes as pessoas imaginam, ah, mas não deve fazer tanta diferença. Faz muita diferença. Às vezes você acha que você está estudando 14 horas por dia, porque você acorda às 6 da manhã e vai dormir às 10 da noite, e quando você Uhum. vê, você estudou 5, 6 horas líquidas. Né? Então tem uma diferença muito grande. Muito legal isso, e até porque é o Isso. seguinte, William, só fazendo um adendo, Uhum. muitas vezes acho que tem que entrar nessa hora líquida a hora produtiva mesmo, porque acho que chega um Exato. momento, William, que você tá lendo assim e você não, você só tá lendo com os olhos, mas você não tá absorvendo mais nada. Então isso não entra no líquido, entendeu? Às vezes você tem que dar É. uma pausa, você enxerga dessa forma, né? E sim, exatamente. E inclusive, eu sempre fui. Tem pessoas de hábitos noturnos, diurnos, eu sempre fui uma pessoa mais diurna. Então eu preferia, às vezes, dormir mais cedo, às vezes, por exemplo, como uma rotina de estudo muito acentuada, eu acordava muito cedo, às vezes 6 horas da manhã no sábado, 6 horas da manhã no domingo, eram 9 horas da noite, eu já não, assim, era exatamente isso que você falou. Você lia o PDF 3, 4 vezes o mesmo parágrafo e não entendia. Então, assim, é algo que você não está mais absorvendo. No outro dia você Uhum. acorda, lê uma vez e você já entendeu. Então, assim, tem também que ter esse feeling de que você não está mais absorvendo o conteúdo. Então, as horas Uhum. líquidas são importantes para você medir a sua produtividade, mas ao mesmo tempo você tem que ter esse discernimento de, olha, não estou mais rendendo o tanto a quantidade necessária, então eu vou fazer o quê? Vou descansar, sei lá. Eu sempre uma coisa que eu fazia regularmente, que eu podia, era, por exemplo, na hora do almoço, conseguir umas 20 minutos de descanso, deitava no sofá ou algo assim, Uhum. porque era algo que me relaxava, descansava, e depois eu voltava com mais energia para conseguir Para conseguir superar. potencializar ainda mais os estudos. Isso. Às vezes você fala, ah, vou perder 20 minutos de estudo. Mas se você perder 20 minutos de estudo, sendo 20 minutos descansando, o tempo que você vai ganhar de estudo é muito maior, você pode ter certeza. Ou seja, faz muito sentido, né? Você estudar com inteligência é o principal ponto, né, William? Agora vamos lá. Existia algum momento, por exemplo, você passou em primeiro lugar no Analista Uhum, Tributária da Receita, primeiro no PM São Paulo e depois em 20º do Banco do Brasil. Qual foi o intervalo de tempo entre cada uma dessas aprovações? certo. Na verdade, assim, desde o início, eu só estudei para a Receita Federal. Sempre. Receita Ok. Federal foi sempre o meu foco. Só que uma coisa que eu digo para os concurseiros que eu acho muito importante: além dos simulados, você chegar e fazer simulados sobre a sua prova em casa, tudo, é importante você ir
fazer outros concursos, mesmo que não tenham a ver, igual, por exemplo, eu passei no concurso da PM de São Paulo, passei no concurso do Banco do Brasil, e são áreas diferentes. Concurso, você tem que focar em uma área, não adianta você tentar fazer área policial, área bancária, área fiscal, que, assim, os cargos mais altos, dificilmente você vai conseguir conciliar todos. Então, meu foco sempre foi Receita Federal. Só que no meio dessa caminhada, surgiram outras possibilidades de prova, principalmente aqui na cidade onde eu moro. Então, eu vi como uma possibilidade de treinar o que eu estava fazendo do estudo para a Receita Federal, mas sem o foco de realmente ir lá e tomar posse no concurso. Claro, como tive a aprovação, é que acabou que quando eu tomei posse no concurso da Receita, que o Banco do Brasil chamou, então assim, eu já estava no concurso da Receita Federal, era muito melhor, então eu optei pelo da Receita Federal. Mas aí, essas outras provas surgiram no meio do caminho. Então, apesar de eu ter conseguido estudar para o da Receita Federal, eu utilizei essas outras provas como treino. Então, por exemplo, prova da PM São Paulo, que eu fiquei em segundo lugar. Eram 60 questões. 30 questões eram divididas entre 15 de português e 15 de matemática. Então, assim, eram 30 questões que quase praticamente todo concurso traz. Metade da prova era o que você já estava estudando. Exato. E aí, assim, a prova da Receita Federal é um nível muito mais acentuado do que a prova da PM São Paulo. Então, o que eu fiz? Eu gabaritei, acertei as 30 questões. Das outras 30, tinha alguns conteúdos que eram da Receita Federal, como informática, tinha a parte de direito, uma parte assim, uma parte também mais simples. Um pouco, né? Isso, e uma parte que não tinha na prova da Receita, que era geografia, história, atualidades, mas que dava para ter certo discernimento, assim, até lembrando um pouco lá do ensino médio, para tentar responder essas questões. Então, acabou que das 60 questões, eu consegui acertar 52. E isso que foi que me levou pro segundo lugar. Colocado, tá. Isso. Mas o que acontece? Então, não foi o do Banco do Brasil, a mesma coisa. Eu estava estudando para a prova da Receita, saiu a prova do Banco do Brasil, vou utilizar como treino. Por que é importante esse treino? Se você, na primeira prova que você for fazer, já for a prova do seu concurso que você deseja, algumas coisas que às vezes você não dá importância. Mas, por exemplo, o que eu tenho que levar na prova? Preciso levar água? O que eu vou levar de comida? Quantas vezes eu vou no banheiro? Qual que é o planejamento da prova? Por exemplo, celular, como que faz? Às vezes a pessoa nunca fez nenhum concurso, nunca fez Enem, não sabe que o celular tem que ficar desligado dentro do pacote. Já chegar então, preparado nesse sentido. Isso, né? Exatamente. Então você já tem que ter um certo preparo antes mesmo da prova. Horário de prova, você já tem que se preparar. Por quê? Muita gente não sabe, mas dificilmente você pode ir de carro no dia da prova, porque isso é um empecilho. É difícil você estacionar. Pode ter problema, difícil estacionar. Isso, exato. Cara, eu vi um negócio fazendo um adendo aqui, acho que foi no Enem, cara, de 2023 ou 22, de 2023. Estavam fazendo uma reportagem, acho que no Pará, não sei. E aí chegou uma menina para fazer a prova do Enem, e aí o repórter perguntou assim, pô, você se atrasou, o que aconteceu, você perdeu a hora, não sei o quê. A menina virou toda tranquila, ao vivo. Sentou assim no banquinho. Não, na verdade, eu cheguei um pouco mais cedo, 40 minutos mais cedo, para conseguir fazer com mais calma, tranquilidade. Aí o repórter falou, não, mas você já tá atrasada há mais de 1 hora. Nossa. Aí ela não se deu conta da questão do fuso horário, cara. Entendi. Ou seja, outra coisa muito importante. Falta de atenção de você na hora da prova ter que saber, né? Exato. E o concurso é exatamente como o Enem. São anos. O Enem você ainda tem todo ano. Agora, imagina um concurso igual da Receita Federal. Você estudou durante... Cada 5, 7 anos, né? Por aí. Então, o último concurso de analista foi em 2012. Então, foram 11 anos até o concurso. Aí você estudou, sei lá, 3, 4 anos. E no dia da prova, você erra alguma coisa por causa do fuso horário. Ainda mais que a Receita é um concurso nacional. Então, foi feito nas capitais dos estados. Mas poderia acontecer isso também. E se eu te disser que você pode aprender a estudar para concurso público em apenas um dia? Concurso público é para você. Seja nível médio ou superior. Clique no link da descrição.